Eu não acredito no que ouço. Os dois homens que eu amo desdenhando da vida alheia. Bronqueou Aurora. Miguel, eu nunca esperaria isso de você. Ao invés de se preocupar com o seu estado de saúde, se preocupa com uma vingança. Minha mãe, perdoe-me decepcioná-la. Quem me garante que Jeremias não terminará o que começou? A minha vida está em risco. A vida de todos nós está. Argumentou Miguel. Petrônio, por que não dispensa Jeremias das suas funções na propriedade? Indagou a esposa na intenção de encontrar uma saída. Enquanto Jeremias se mantiver como um meu homem de confiança, nada a fará. Sejamos mais astutos do que ele, justificou-se antes de se retirar. Que este assunto esteja encerrado. Tenho algumas pendências a serem resolvidas. Voltarei ao entardecer. Deixando o filho aos cuidados da esposa, Petrônio direcionou-se ao quarto de hóspedes no intuito de que ninguém o encontrasse, nem sequer o perturbasse, e de portas fechadas se pôs a chorar. O temor de que Miguel se transformasse num homem tão perverso quanto ele o mortificou, sendo este um destino que não desejaria ao pior dos inimigos. Capítulo 15. Os dias perpassaram e as visitas de Petrônio ao filho se tornaram escassas para que não houvesse desavenças. Entretanto, a procura de Aurora dirigiu-se ao aposento de Miguel. O que faz aqui? Petrônio deparou-se com Edete agachada ao chão. Sim, a Aurora me pediu para tomar conta de Miguel, respondeu acanhadamente. Atentando seus alimentos que por certo foram arremessados, Petrônio franziu a testa ao juntar das sobrancelhas. Foi o responsável por essa bagunça. Até quando denotarás rebeldia? Ignorado pelo filho que lhe virou o rosto, controlou os ânimos no intento de orientá-lo, mas antes, dispensou a menina que recolhia os alimentos. Fique escrava, o meu aposento continua sujo, contestou Miguel. Obedeça-me, retire-se imediatamente. O timbre autoritário de Petrônio sobressaiu-se ao filho, apavorando a menina que correu para o lado externo da casa grande. Quem limpará o meu aposento? Esbravejou Miguel. Ora, quem o sujou que limpe, escarneceu o pai. Quer que eu limpe o meu aposento? Sobressaltou-se Miguel de olhos esbugalhados. Eu não posso me levantar do leito. Deveria ter pensado nas consequências dos seus atos. Se não quiser limpá-lo, eu não me oporei à sua decisão. Contudo, não reclame do mau odor que certamente surgirá. Porque o Senhor age dessa forma comigo. Envergonha-se de um herdeiro inválido. As interrogativas de Miguel atingiram o emocional de Petrônio que segurou o pranto. Eu nunca me envergonharia de você, só lhe desejo o melhor. E o melhor é subjugar-me às suas vontades. Persistiu Miguel. De modo algum. Desde o incidente deixei de reconhecê-lo. O rapaz cheio de vitalidade e de coração generoso desvaneceu com a perda da sua locomoção. Desta vez, foram os seus dizeres que atingiram o emocional de Miguel. Enquanto postergar a sua vida em lamúrias, não se permitirá uma melhora, ainda que insignificativa. O doutor sugeriu alguns exercícios que impossibilitarão o atrofiamento muscular, incumbiu o escravo João que auxiliasse neste quesito, chegando ao meu conhecimento a sua recusa. Não acredito que os exercícios me ajudarão. Ao menos tentou, incitou Petrônio. Miguel baixou a cabeça, num balanço negativo, ao seguidamente requisitar. Chame João. Chamarei, no entanto. Precisamos limpar esse aposento. Meu pai, eu não consigo me mover, eu juro, afligiu-se Miguel. Não se preocupe, ordenarei ao feitor que traga uma escrava da senzala para a realização da tarefa. No mais, eu nunca exigiria isso de você. O senhor me enganou? Abismou-se Miguel. Foi preciso. Petrônio escancarou-lhe um largo sorriso. Obrigado. Miguel reconheceu seus erros, embora considerasse um feito hipócrita do seu pai não seguir os próprios conselhos, pronunciou-se em comoção, rezarei todos os dias para o Senhor. E por que faria isso? Aturdiu-se Petrônio.
porque o Senhor, meu Pai, tocou meu coração, e eu desejo fervorosamente que Deus toque o seu. Quanto à temeridade, não há motivos para Deus me tocar. O Senhor demonstrou ser um homem apto a amar, obstinou-se em fazer-me enxergar o óbvio, portanto, nutro a esperança de que um dia consentirá a alforria dos escravos de nossa propriedade. O passado deve ser esquecido e não remexido. Preciso do Senhor, do mesmo modo que a mamãe. Escravos livres e remunerados trabalharão com mais afinco no aumento subsequente dos lucros, respeitando por admiração e não por medo. Irrefutável dizer que a enfermidade de Miguel havia transformado o pai, apesar de ainda carregar o sentimento de vingança por Jeremias, do qual aconselhava-o a se abster, e agora, por Henrique que se mantinha em seu encalço. Vejo que recuperou o seu juízo, bradou Petrônio, outorgando-lhe um triste informe. Infelizmente os seus sonhos serão desfeitos. Venderei alguns dos escravos para a quitação de dívidas, aliás, quase todos, para que não houvesse indagações. Apressou-se na sua retirada, deixando-o absorto em pensamentos. Capítulo 16. A rebeldia de Miguel minimizou-se em decorrência dos exercícios que lhe devolveram a sensibilidade. Entretanto, a locomoção permanecia inerte. Aurora surpreendeu-se ao saber que a mudança do filho havia se originado da sua prosa com o pai, aumentando consideravelmente o amor pelo marido. A pacificidade os envolveria se não fosse a persistência de Henrique Almeida em exigir os escravos da propriedade Albuquerque para a devolução da propriedade Jordão. Henrique era um cidadão português, assustadoramente rude, de estatura mediana, olhos e cabelos castanhos escuros, acima do peso e barba cerrada, ao costumeiramente se trajar com o mesmo requinte de Petrônio. Numa visita inesperada de Henrique, a menina Idete correu para o aposento de Miguel clamando por sua ajuda. Senhorzinho, por favor, não deixe que o novo senhor me leve. Miguel, que havia criado um forte laço de amizade e carinho com a menina, redimindo-se das suas ações passadas, entrou em desespero. Idete, eu nada posso fazer, olhe para mim, sou um inválido. O senhorzinho é muito teimoso, o escravo João o aconselhou a treinar a sua caminhada. A menina olhou para o canto do aposento, onde se encontrava um par de muletas. Mesmo que eu consiga me equilibrar sobre as muletas, o que farei? Miguel proferia em lágrimas, dilacera-me o coração afastamento dos escravos, sobretudo, o seu. De certo eu não serei merecedor do seu perdão, contudo, não posso desacatar as ordens de meu pai, eu sinto a sua mudança, e receio que uma afronta coloque tudo a perder. Admito que a sua ambição tenha resultado no desventuroso destino dos escravos. Ingenuamente, a menina se aproximou beijando-lhe a face. Senhorzinho, somos escravos nesta propriedade e seremos em qualquer outra, eu só não queria partir, vovó Esméria chora sem parar. Lamento. Miguel baixou o olhar, sem coragem de lhe contar a verdade, na ciência de que os escravos da propriedade Almeida eram punidos por atos banais, se comparado ao seu pai, Petrônio seria um homem benevolente. Idete. Aurora surgiu repentinamente no aposento do filho, é dada a hora de partir. A menina chorou copiosamente, porém, antes de se retirar, abraçou fortemente Miguel. Adeus, senhorzinho. Adeus. Eu bem que desejava acompanhá-la, mas... Miguel olhou para as suas pernas. Me acompanhe em seu coração porque de lá ninguém me tirará. O enunciar de Idete enrubesceu o rapaz que não esperava por tamanha demonstração de afeto. Seguindo-a com o olhar, Miguel a viu desaparecer das suas vistas. Idete foi encaminhada por Aurora, que num gesto fraternal, segurou-lhe a mão durante o percurso do aposento até o lado externo da casa grande, onde Henrique e o seu marido as aguardavam. Senhor Almeida, aqui está sua última peça, bradou Petrônio. Por que insiste em me chamar de Almeida, se Henrique é o suficiente?
questionou ao feito de apanhar Edete pelo braço e entregar-lhe o documento que devolveria a propriedade Jordão aos seus legítimos donos, uma troca justa. Uma troca abusiva, Sr. Almeida, disse-lhe sarcasticamente. Numa ação desumana, Henrique impediu a menina de se despedir de Dona Esmera e do escravo João, que de longe acenavam-lhe. Petrônio, por favor, deixe Edete se despedir, rogou a esposa. Não posso, a escrava não me pertence mais, entristeceu-se o marido por não atender à súplica da esposa. Rudemente, Henrique levou a menina para junto dos outros escravos, que acorrentados caminhariam em direção à propriedade Almeida, um trajeto de 6 horas debaixo de um sol escaldante, sem água e sem comida. Percebendo a aflição da esposa, Petrônio intencionou um abraço, desistindo mediante o chamado insistente do filho. Ambos correram em direção ao aposento de Miguel, flagrando a vermelhidão da sua tesa em lágrimas contínuas. Meu filho, o que houve? Indagou a mãe. O meu coração dói, respondeu com a voz embargada pela emoção. Chamarei o médico imediatamente, sugestionou o pai, sendo tolhido de prosseguir. Não, meu pai, não é a esta dor que me refiro, é a dor da perda, a dor da saudade, a dor de nada fazer em prol dos meus semelhantes. Mirando-os, desabafou os seus sentimentos. Outrora, senti em minha pele as torturas por quais os escravos passam. O que será daqueles que me acompanharam desde o meu nascimento? O que será da pobre Edete nas mãos de um homem inescrupuloso? Temo pela vida de todos e eu aqui, entrevado neste leito. Seja forte, meu filho, tudo se resolverá, é apenas uma questão de tempo. Petrônio não possuía argumentos para abrandar-lhe o sofrimento, conquanto abrigou-os em seus braços para que se sentissem amadores e amparados, um gesto raro de se testemunhar. Meu pai, o senhor contará com a minha ajuda na propriedade, eu não sei como se dará, mas terá, garantiu Miguel, arquitetando em sua mente a recompra dos escravos. Extremamente orgulhoso do filho, Petrônio conscientizou-se de que haveria de mudar a sua conduta para assegurar a união da família, o seu bem mais precioso, empenhando-se no tratamento amistoso que concederia aos escravos que lhes restavam, sendo eles a prestarem assistência na reestruturação financeira da propriedade. O amor a tudo transforma. Petrônio se agarrou a este conceito, decidido a abandonar as recordações de um passado doloroso, em denotação de uma mudança demasiadamente gradual e não impossível. Parte 2. Propriedade Almeida. Capítulo 1. 14 anos decorreram. Infortunadamente, o martírio de Edete havia se iniciado com a sua venda para o Sr. Henrique Almeida. O seu nome verdadeiro havia sido alterado para que não fosse localizada por seus antigos senhores que lhe faziam grandes ofertas. Devido à persistência, os membros da família Albuquerque foram proibidos de pisar em terras Almeida. Na época em que Edete foi levada, Henrique e Jeremias se aliaram. O primeiro porque desejava um capitão do mato de punho forte e incapaz de perdoar as fraquezas dos escravos. O segundo porque suspeitava que os seus antigos patrões soubessem da sua prática contra Miguel, acautelando-se de uma póstera investida que ocasionaria a sua morte. Deveras, Petrônio planejou inúmeras emboscadas para capturá-lo, não obtendo êxito em suas ações, e com o transcorrer do tempo, deixou de persegui-lo, desistindo da sua vingança, crendo que este tenebroso sentimento não mais habitasse os pensamentos do filho. E assim, a família Albuquerque retomou com as suas vidas, prosperando com o auxílio dos escravos, e até mesmo de Benjamim, que respirou em alívio por não ser mais ameaçado por Jeremias, tampouco ser responsabilizado pelo ataque a Miguel, recebendo a restituição do seu salário, se tornando o novo homem de confiança e respeito não só de Petrônio, mas de toda a família que havia perdido definitivamente o contato com os antigos escravos. A pureza de Edete esvaiu-se no dia em que colocou os seus pés na nova propriedade, todavia, Jeremias só não havia tirado proveito da escrava por temor ao patrão, que a tinha como a sua meretriz pessoal.
Edete, que agora se chamava Petúnia, não teve uma vida diferente dos demais escravos, pelo contrário. Henrique sempre lhe exigia o irrealizável na intenção de que não cumprisse com as suas obrigações a fim de castigá-la, sendo este, um sórdido prazer. Os escravos que ali habitavam, compadeciam-se da situação da jovem escrava. Em meio às torturas e dissabores vivenciados, Petúnia preservou a benevolência do seu coração, rogando aos irmãos nativos que se distanciassem para que não sofressem por sua causa, tendo em vista que qualquer ação mal interpretada suscitasse numa punição. Contudo, o seu pedido foi negado e ignorado. A propriedade Almeida mantinha-se com os cafezais, desde o plantio até o ensacamento dos seus grãos para venda no comércio exterior, e lá estava ela, a jovem escrava, com uma enxada em mãos, preparando as terras para uma nova semeadura. Petúnia, coloque uma faixa em suas mãos, assim as machucará. Porque nunca segue os meus conselhos. Preocupou-se o escravo. Sebastião, me perdoe, não faço por mal, sempre me esqueço de protegê-las, replicou por via de um singelo e despretensioso sorriso. Sinceramente, eu não a compreendo, como mantém o seu carisma perante a forma de vida que nos é imposta. Interrogou o escravo, em sua curiosidade. De fato, a vida nos é árdua, entretanto, deixei de lamuriar na crença indubitável de que Deus seja a minha luz e fortaleza para os dias turbulentos, e será o sentenciador aos que nos torturam. Os olhos da escrava brilharam de emoção. Sem dúvidas, Deus é força superior que nos rege, concordou Sebastião, possuindo a mesma fé inabalável no Senhor. Trabalhem preguiçosos. Jeremias lançou impiedosamente a chibata sobre o lombo do escravo que a nada tinha feito, posto que ambos trabalhassem enquanto conversavam. O semblante de Sebastião expressou a sua dor, os seus olhos marejaram, os seus punhos se fecharam. Diante de tal reação, Petúnia balançou negativamente a sua cabeça, facultando-lhe o entendimento de que não cometesse nenhuma tolice contra o capitão do mato. Baixando o olhar, num respiro profundo, Sebastião atribuiu continuidade ao trabalho. A jovem escrava, por sua vez, nada pôde fazer, estando os dois sob a mira do capitão do mato. Sebastião havia sido um homem livre, capturado na ilha de Moçambique no mesmo dia em que Nobunzu e Edete foram trazidos no navio negreiro para o Brasil com o objetivo de serem vendidos no mercado de escravos. Passados alguns meses, fugiu do seu senhor, ao ser apanhado por Jeremias, que ignorou a sua alegação de que já possuía um dono, brindando seu atual patrão no anseio de receber uma boa recompensa. E recebeu. Do mesmo modo que Edete, Sebastião não era o seu nome, e sim, já mal que conhecia o passado, e agora o presente da jovem escrava, omitindo a ocorrência em temor de que a descoberta os afastasse, dado que Henrique não apreciaria o fato do escravo saber a origem fidedigna da jovem. Sebastião o servia há cerca de um ano. Entre segredos, a vida de Petúnia passará por transformações, não imediatas, visto que Deus trabalhasse para a libertação dos seus filhos, intervindo para que fosse sancionada a lei áurea, sem olvidarmos de que o tempo de Deus seja diferente do nosso. Capítulo 2. Ao término do dia, os escravos se recolheram na senzala como habitualmente o faziam. Os alimentos ofertados não eram o suficiente para saciar a fome, tampouco, repor as energias perdidas, restando-lhes dormir sobre a palha no fito de esquecer o interminável sofrimento. Petúnia notou a inquietação de Sebastião, que sentado gemia. Deixe-me ver o ferimento. Uma chibatada não me derrotará, caçou o escravo. Sebastião, não seja teimoso, deixe-me ver. A insistência de Petúnia o convenceu. Ao cuidadosamente erguer a camisa de Sebastião, a jovem escrava abafou com as mãos o seu grito de espanto. É tão grave assim? Inquiriu a boquiaberto. Se não cuidarmos do ferimento, logo infeccionará. Sobrou-me um pouco de unguento, deite de bruços enquanto eu o apanharei. A jovem correu em direção de um canto isolado da senzala, num rápido retorno. Com destreza,
Petúnia passou o preparado de ervas curativas sobre o lombo do escravo, receita aprendida com Dona Esméria. Você não merecia estar entre nós, comoveu-se Sebastião em face da sua dedicação. Nenhum de nós merecia estar, replicou de voz afável. Agora descanse. O capitão do mato não nos dará trégua no dia de amanhã. Pressuponho que eu não obterei o descanso sugerido. Sebastião sentou-se novamente no intento de encontrar uma posição que atenuasse a sua dor. Petúnia, porque nunca fugiu. Espantada, a jovem engasgou com a própria saliva, respondendo-lhe numa fala pausada. Eu já pensei nessa hipótese, por diversas vezes, desencorajando-me a olhar para trás. Não pude abandonar os nossos irmãos. Muitos dos nossos irmãos não cogitariam em fugir se a chance lhes fosse apresentada, argumentou Sebastião na ânsia de compreendê-la. Dentre todos nós, é a que mais sofre. O seu corpo físico não recebe as chibatadas, pois o Sr. Henrique a deseja para si. No entanto, as tarefas extenuantes, os confinamentos e as privações de alimentos são constantes. Petúnia corou diante da citação do desejo de Henrique por ela, uma obrigação asquerosa que ela havia de realizar. Dando-se conta da sua indiscrição, Sebastião remediou a situação. Infelizmente, todos nós estamos submissos às determinações do nosso Senhor. Se não o acatarmos, morreremos debaixo da chibata. Diga-me, Sebastião, por que fugiu do seu antigo senhor? Questionou a jovem a fim de se desvencilhar dos pensamentos ruins, quase sempre, com relação ao Sr. Henrique. Almejava a minha liberdade junto aos irmãos que se rebelaram e que hoje se escondem no quilombo. Todavia, fracassei em minha tentativa. Ao ser capturado pelo capitão do mato, arrependo-me da fuga. Se eu soubesse que cairia nas mãos de um senhor descomedidamente perverso, me manteria no lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Comigo ocorreu o inverso. Eu não fugi, entretanto, fui negociada para quitar as dívidas do meu antigo senhor. Recordou sem lágrimas. Sinto saudades daqueles que me trataram com apreço, até mesmo do meu antigo senhor. Do seu antigo senhor? Sebastião esbugalhou os olhos. Petúnia sorriu pelo canto dos lábios, em continuidade. Sr. Petrônio nunca desrespeitou a mim ou a qualquer moça da senzala. Presinto que ele seja um bom homem, deixando-se influenciar por um episódio que o atormentou na infância. Vovó Esméria confidenciou-me que o senhor presenciou o assassinato brutal da sua família pelas mãos dos escravos, carregando ódio e rancor em seu coração. Creio que os escravos tenham se rebelado por não suportarem a violência submetida, presumiu Sebastião. Eu creio no mesmo, admitiu a jovem, em novo questionamento. Nunca me disse de onde vem, nem sequer, os laços de amizades que deixou. A minha mãe morreu durante a invasão na ilha de Moçambique. Já o meu pai, eu não sei se ainda vive. Ouvi um barulho, por certo. O capitão do mato acompanhado de algum capataz ronda a senzala para que nenhum escravo fuja durante a madrugada. Sentindo-se coagido, Sebastião inventou um pretexto como forma de não prestar esclarecimentos. Sigamos o seu conselho anterior e descansemos. Acreditando no mencionado, Petúnia acomodou-se junto às moças da senzala, temendo a punição de Jeremias que não gostava de conversas paralelas entre os escravos. Deitada e sonolenta, a jovem escrava cravou os olhos por alguns instantes em Sebastião, que não encontrava uma posição que lhe permitisse repousar, clamando ao Senhor pelo seu restabelecimento, assim como aos dos outros escravos que passavam pelo mesmo tormento. Percebendo a atenção voltada sobre si, Sebastião se virou para o lado oposto absorto em pensamentos angustiantes. Como eu revelarei a verdade que me sufoca? Uma mudança de conduta a despertar ao interesse do Sr. Henrique. Manterei-me em silêncio para que Petúnia não ouse fugir, pelo menos até refazer-me, porquanto, o contrário poderá ocorrer. E se Petúnia me odiar? Finalmente, o sono venceu a dor, e Sebastião pôde dormir. Capítulo 3. Um novo dia raiou.
A jovem escrava foi desperta por meio do chamado autoritário do capitão do mato. Acorde, Petúnia, o senhor Henrique deseja sua presença. Num rápido bocejo, a escrava esfregou as mãos em seus olhos, levantando-se a seguir. Em passos largos, ambos adentraram a casa grande, deparando-se com Henrique que os aguardava sentado numa poltrona. Deixe-nos a sós, requisitou Henrique ao capitão do mato. Vendo-se retirar, Henrique se levantou, aproximando-se da jovem que tremia defronte a si, numa enfática enunciação. Ao entardecer, eu receberei uma importante visita. Ordeno que limpe e organize todos os cômodos, se empenhe no preparo do jantar, e, sobretudo, esteja formosa para recepcioná-lo junto a mim. Farei tudo como o senhor ordena, replicou Petúnia. O vestido que lhe comprei se encontra em meu aposento, vá buscá-lo, solicitou de olhar malicioso. Petúnia assimilou a real intenção do seu senhor, e sem contradizê-lo, subia as escadas que a conduziria ao seu aposento. E assim, Henrique se apossou da jovem escrava antes do seu desejum matinal. Após o feito, ordenou rispidamente que saísse do seu aposento, humilhando-a como se ela fosse um reles brinquedo de satisfação sexual. Leve vestido, advertiu Henrique, eu a quero impecável na noite de hoje, portanto, seja pontual e não cometa nenhum deslize. Sem que abrisse, Petúnia apanhou a caixa referida, que continha não só o vestido, como os acessórios que usaria, atinando que ele a exibiria como seu troféu de conquista pessoal diante do convidado, que até a presente ocasião, era-lhe um completo desconhecido. A jovem escrava agilizou-se na sua retirada, convicta de que as tarefas do dia lhe seriam desgastantes, enquanto cumpria as determinações. Uma escrava da senzala serviu desejum ao seu senhor. Ao término, Henrique foi vistoriar o ordenado, e passando os dedos sobre a mobília da sala de estar, ralhou. Continua imundo, limpe tudo novamente, e esfregue o chão. Controlando-se ao máximo para que não o afrontasse, a escrava reiniciou as tarefas por diversas vezes, enquanto Henrique regozijava em face do seu cansaço. Passada a hora do almoço, Petúnia se mantinha na limpeza sem ao menos se alimentar, ao repentinamente ouvir o brado ríspido de Henrique, que lhe atacava verbalmente. Escravo inútil. Além de me proporcionar um mero prazer no leito, não serve para mais nada. Largue isso e vá para a cozinha a fim de iniciar os preparativos para o jantar. Petúnia acatou a sua nova determinação, direcionando-se para a cozinha sem o auxílio de qualquer outra escrava. Chamando por um dos feitores, Henrique ordenou que a vigiasse em seus afazeres, no intuito de que não roubasse os alimentos que seriam servidos ao jantar. Um gole de água, por favor, suplicava Petúnia ao feitor Rodrigo. Não insista, escrava, se o senhor Henrique flagrá-la, seremos os dois castigados, disse o feitor apiedando-se da jovem que mal se sustentava em suas pernas. Quando foi a última vez que se alimentou? Ontem, na hora do almoço. Os escravos da senzala jantaram ontem à noite, eu os vi com os meus próprios olhos. O feitor franziu a testa sem o entendimento. Sim, jantaram, concordou a escrava em súbita explanação. No entanto, os alimentos eram escassos. Desse modo, cedi a minha porção para os irmãos que necessitavam bem mais do que eu. O feitor arregalou os olhos, e estagnando-se na soleira da porta, aconselhou. Em cima da mesa há uma moringa de água, seja breve. Petúnia encheu um copo de barro ao quase transbordá-lo, ingerindo de uma só vez, e voltando à sua posição, agradeceu com os olhos marejados. Serei eternamente grata por sua benevolência. Deixe disso, é só um pouco de água, respondeu na sapiência de que para os escravos até a água lhes era controlada. Petúnia retornou aos afazeres, a fome era-lhe excessiva, mas teria que suportar até o seu retorno à senzala, na esperança de que Sebastião lhe guardasse uma porção de alimento. Entediado,
O feitor Rodrigo andava de um lado para outro na cozinha. O feitor não precisa me vigiar, não roubarei os alimentos. Fitando-o no olhar, indagou-o, não confio em minha palavra pelo fato de ser uma escrava. Confio, entretanto, o senhor Henrique me incumbiu de ficar. Se acaso descumprir a sua ordem, eu serei igualmente punido. Rodrigo expressou seu pavor. O senhor é diferente dos outros feitores, a fala tênue da jovem o atordoou. Diferente como? Desde a minha chegada na propriedade, nunca ouvi erguer a chibata para um escravo. Eu creio que isso faça de mim um covarde. O feitor baixou a cabeça. Isso fez do senhor um homem de nobre coração, a jovem o atordoou novamente. Por que outorga-me elogios? Rodrigo desconfiou que por detrás de tanta amabilidade houvesse um desejo escuso. Almeja algo de mim? Não almejo nada. Conheço a minha posição de escrava, como também conheço a sua posição de feitor. Uma única ordem do Sr. Henrique: os escravos serão castigados por suas mãos. Todavia, isso nunca ocorreu, persistiu a jovem de uma maneira sutil. Ora, deixe de conversa fiada e volte ao trabalho. Se nunca ocorreu é porque nunca me foi ordenado. Zangou-se o feitor. Deixe-me quieto. Petúnia camuflou um sorriso, na segurança de que existissem homens bons disfarçados de maus. Talvez essa fosse uma forma de sobrevivência para se manterem no serviço, posto que ela não conhecesse o passado do feitor Rodrigo para que o julgasse. Horas se passaram, e neste meio tempo, o feitor serviu-se de uma maçã, cortando-a com uma navalha afiada que carregava em seu bolso. Petúnia, exclamou, lançando-lhe um pedaço de maçã. Em notável agilidade, a jovem apanhou-a no ar, embasbacando-se com a sua ação. Feitor, eu não posso. Coma antes que alguém a veja, recomendou numa rápida piscadela. Petúnia ingeriu a fruta como se fosse um pedaço suculento de carne. De repente, o feitor se aproximou da jovem, colocando sobre a pia em que estava outros pedaços de maçã. Precisa se fortalecer. A jovem o agradeceu por via do olhar. Minutos depois, Henrique adentrou a cozinha. Petúnia, como estão os preparativos para o jantar? Finalizados, senhor. Deixarei o assado em fogo baixo até a hora do convidado chegar. Ótimo. Agora, vá se banhar e traja o que lhe dei, ordenou Henrique, e antes de lhe dar as costas, proferiu ao feitor: fique de prontidão. Assim que o convidado adentrar em minha propriedade, avise-me imediatamente. Avisarei, senhor, garantiu Rodrigo. Quem é o convidado misterioso? Inquiriu Petúnia estando a sós com o feitor. Eu não faço a menor ideia. Rodrigo se encaminhou para a porta que dava acesso aos fundos da casa grande, de onde se avistava a senzala, saindo sem mais nada a dizer. Petúnia foi se banhar às margens de um rio no anseio de se trajar conforme a exigência do seu senhor. Capítulo 4. O vestido de tonalidade bege cedido a Petúnia deixava os seus ombros à mostra, porém, ela estava deslumbrante, encontrando uma excessiva dificuldade em seu caminhar, visto que não estivesse habituada a calçar sapatos fechados, sobretudo, os de salto alto. Avistando-a, Sebastião a interrogou. O que ofereceu ao Sr. Henrique para ser presenteada com este vestido? Assim me ofende, replicou com lágrimas no olhar. Desculpe-me. O que sucedeu na casa grande? Por que denota a sua tristeza? A jovem explanou o ocorrido e a razão de ser ofertada com o vestido. Sr. Henrique raramente recebe uma visita em sua propriedade. Num gesto brusco, o escravo gemeu de dor. Deveria repousar para a cicatrização da ferida, preocupou-se Petúnia. Os escravos não possuem tais regalias. Trabalhamos feridos e adoentados debaixo das chibatadas dos nossos feitores. Sebastião expôs a realidade dos negros que tiveram os seus direitos violados. Petúnia fechou os olhos num leve zonzear, e agindo por impulso o escravo assegurou.
Parece-me que não sou só eu a precisar de um descanso. Sebastião exprimiu a mesma preocupação. Sente algo? Eu ficarei bem. Trabalhei desmedidamente e não me alimentei o suficiente. O que ingeriu no dia de hoje? Alguns pedaços de maçã ofertados pelo feitor Rodrigo às escondidas, revelou Petúnia. Sim, o Henrique a deseja ao seu lado dessa maneira, indignou-se o escravo. Venha até a senzala, guardei uma porção do almoço, logo mais, juntarei com a do jantar. A jovem escrava cogitou segui-lo, contudo, foi tolhida pelo enunciar de Jeremias. Petúnia, o patrão exige a sua presença na casa grande. O olhar da jovem clamava pelo socorro que Sebastião não poderia lhe dar. Sinto muito, o escravo proferiu cabisbaixo. Não sinta. Somos escravos, e devemos acatar as determinações dos nossos senhores. Petúnia depositou uma das mãos sobre o queixo de Sebastião, erguendo-o para que a fitasse no olhar. Prometa-me que não cometerá nenhuma tolice. Da última vez que me ajudou quase perdeu a vida. Titubeando a fala, o escravo prometeu que não haveria sua interferência. Junto a Jeremias, Petúnia direcionou-se à casa grande, posicionando-se na frente do seu senhor como uma mercadoria. Dispensando o capitão do mato, Henrique Almeida andou ao seu redor numa silenciosa e minuciosa avaliação dos seus atributos, estremecendo-a. Para o minimizar das suas emoções, o silêncio foi quebrado pelo feitor Rodrigo. Senhor Henrique, o convidado adentra os portões principais da propriedade. Henrique gesticulou para que o feitor se retirasse, e mirando a escrava, vociferou. Vá para a cozinha e certifique-se de que tudo esteja conforme o solicitado. Petúnia apressou os passos em retirada, numa transpiração gélida que amedrontou-a. Em simulação da sua cordialidade, Henrique dirigiu-se ao convidado. Boa noite. Alegra-me a sua presença em minha propriedade. No entanto, imaginei que viesse acompanhado da sua senhora, no mais, que viesse a bordo de uma carruagem. Boa noite, senhor Almeida. Não sou casado, e quanto à carruagem, saiba que a minha montaria é perfeita, brincou o convidado, entregando as rédeas ao segundo cavaleiro. Senhor Cunha, no telegrama enviado não houve o mencionado de que traria um amigo. Henrique estranhou a presença do segundo homem. Não houve, afirmou o convidado, as noites são perigosas. Álvaro é o meu homem de confiança, por assim dizer, o meu capataz. Ele ficará do lado de fora, no meu aguardo. Compreendo perfeitamente, entre sorrisos, Henrique requisitou ao feitor Rodrigo, cuide de tudo, incluindo os cavalos do senhor Cunha, e do homem que o acompanha. Cuidarei, assegurou Rodrigo encaminhando-os aos fundos da propriedade. Agradeço a sua acolhida calorosa, por certo, faremos bons negócios, garantiu Cunha. Assim espero, estendendo-lhe a mão num forte cumprimento, Henrique o conduziu para o interior da casa grande. Uma belíssima casa, senhor Almeida, somente um homem de extrema inteligência se torna digno das riquezas conquistadas. Um único comentário de enaltecimento fez com que Cunha ganhasse a sua íntegra confiança. Se iremos tratar de negócios, que seja sem formalidades, permita-me chamá-lo pelo seu primeiro nome de batismo. Henrique o inquiriu empolgadamente. Certamente, bradou a propor. Que tal brindarmos aos nossos novos investimentos? Soube que alguns negros se esconderam no interior de Minas Gerais. Podemos surpreendê-los na calada da noite, e assim, angariar uma fortuna com as peças obtidas. Meu caro, a sua ganância assemelha-se à minha, regozijou Henrique, chamando pela escrava por intermédio de uma sineta que se encontrava sobre a mesa. Não demorou para que Petúnia se apresentasse perante os dois senhores. Francisco não conseguiu disfarçar a sua admiração. Um feito não notado por Henrique que apenas determinou. Petúnia, traga-nos o uísque, temos muito a festejar e a noite só está começando. A jovem serviu-lhes a bebida, ruborizando-se na presença de Francisco,
um homem que havia chamado a sua atenção. Capítulo 5. Durante a refeição, em que a jovem escrava se encarregou de servi-los, olhares entre ela e Francisco foram discretamente trocados. Ao término, Henrique o conduziu ao escritório a fim de travarem uma prosa reservada. Como capturaremos os escravos? Henrique foi direto e objetivo ao assunto. Eu liderarei a invasão de Minas Gerais, conquanto necessitaremos de homens para tal finalidade. Um plano deve ser meticulosamente arquitetado, ponderou Francisco. E quanto aos homens, já os tem. Henrique o testou. Como o notificado no telegrama, resido no Rio de Janeiro desde a minha infância, não tendo reles conhecimento a quem eu deva confiar em São Paulo, mormente, em Campinas. Sou um forasteiro em suas terras, cogitei que pudesse me ajudar neste quesito. Francisco mirou impacientemente, numa jogada astuta, percebo a sua indecisão, à vista disso, partirei para que sozinho possa refletir, e se realmente fecharmos o acordo, peço que me procure, eu estarei hospedado na pousada da senhora Catarina. Não há nada para ser refletido, bravejou Henrique, designarei os meus homens para acompanhá-lo na captura dos escravos, salientando que eu ficarei com o lucro de 80% sobre as vendas no mercado negro. 80%, exclamou Francisco testificando a sua ambição, enfrentarei todos os riscos enquanto o senhor ficará na segurança da sua casa, por favor, não me interprete mal, o que eu receberei não valerá nem mesmo a minha vida. Diga-me o seu preço que eu analisarei. Henrique o interrogou apreensivamente. Ficarei com 70% e a escrava Petúnia, ousou Francisco. Henrique sobressaltou-se sem nunca ter passado por sua cabeça a desfazer-se da escrava. Dou-lhe 50%, sem a escrava, propôs Henrique. Soube que a propriedade Albuquerque está à venda, 60% para comprá-la, minha última proposta. Francisco não se deixou vencer. 50% será o suficiente para comprá-la, alegou Henrique. Após a morte de Petrônio e partida do seu filho para o exterior, a propriedade foi abandonada. Antes de intencionar a compra me interei sobre as suas condições, pelo que me consta, ainda que sozinha, a senhora Aurora Albuquerque continua a administrá-la, oferecendo-me uma quantia abaixo do mercado. Detenho algumas economias, na estimativa de que o lucro arrecadado com a venda dos escravos me auxiliará na prosperidade dos negócios. Ponderando com clareza, a sua proximidade me será proveitosa. 50% é o justo. Henrique estendeu-lhe a mão para que fosse selado o acordo, e assim foi feito. Não se preocupa com o destino da senhora Aurora, arriscou Francisco. Por que me preocuparia? Em minha maturidade, Aurora escolheu a Petrônio do que a mim, restando-nos unicamente o sentimento da repulsa. Na atualidade, Aurora acusa-me de ter assassinado o seu marido na intenção de me expulsar das suas terras, e obviamente, da sua pessoa. Tudo em virtude de uma rixa antiga. De uma escrava. Justificou-se Henrique. E o assassinou? Henrique esboçou um sorriso, sem lhe dar a confirmação ansiada. Qualquer que seja o motivo, não me diz respeito. De momento, foquemos no propósito de nos tornarmos homens ricos e extremamente poderosos. Cerrando os punhos, solicitou, acompanhe-me até a propriedade Albuquerque, apreciarei sua presença na ocasião em que for assinada a escritura que me concederá a posse das suas terras. Suas terras? Então, eu devo presumir que a Aurora lhe concederá não só a propriedade Albuquerque, como também a Jordão. Por alguns instantes, Henrique refletiu na mudança drástica que ocorreria na vida da mulher que o rejeitou. Certamente, assegurou Francisco, ao novamente ser interpelado. As economias anteriormente referidas me parecem exorbitantes, como as conseguiu? Herdei uma pequena fortuna de família, intentando um rápido investimento, receando uma desconfiança, retificou-se, perdoe-me por nada comentar, pensei que fosse relevante a minha situação financeira,
tendo em vista que o assunto em pautas seja a captura e venda dos escravos. Temos o acordo? Sim, nada me fará desistir do nosso acordo, entretanto. Henrique fez uma pequena observação. Ainda que eu queira lhe acompanhar, presinto que Aurora não me receberá em suas terras, antes de assinar o documento. Elas lhe pertencem. Cuidarei pessoalmente desse pormenor. Amanhã, ao primeiro raiar do dia, eu lhe farei uma visita para os últimos acertos, e citarei a sua presença como testemunha. Tenho certeza de que ela não se oporá. E o que o faz ter essa certeza? A sua prece se desvencilhar das lembranças penosamente vivenciadas. Soube que a senhora Aurora possui um filho inválido, não podendo contar com a sua colaboração para dar continuidade ao legado da família, sendo-lhe viável desfazer-se do patrimônio antes que a sua persistência a induza à falência. Está bem informado, como sabe tanto a respeito da família Albuquerque. Digamos que a senhora Catarina seja uma mulher sociável, zombou Francisco. Quis dizer, fofoqueira, gargalhou Henrique. Assim que lhe for possível, me informe o dia e horário em que assinará o documento. Prometo o meu comparecimento. De comum acordo, Francisco Cunha não só o avisaria, como juntos iriam à propriedade Albuquerque, e neste ínterim, confabulariam sobre a invasão de Minas Gerais. Apercebendo o horário tardio, Francisco despedia-se ao subitamente ouvir um estrondo provindo da sala de estar. Ambos os homens correram para averiguar o ocorrido. De tez empalidecida, Petúnia se encontrava estendida no chão. Francisco se agachou, depositando as pontas dos seus dedos sobre o pulso da escrava na ânsia de detectar a sua frequência cardíaca, mirando numa expressão estarrecida. Comente, compartilhe, se inscreva, e por favor, deixe o seu like. Para você não custa nada, mas para nós, fará muita diferença, ajudará o canal a crescer, e seguir publicando. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 6. Francisco apanhou Petúnia em seus braços, e por via do olhar, pediu permissão para que a depositasse sobre o sofá. Sem meios de recusar o pedido defronte ao novo sócio, Henrique. A sua pulsação está fraca. Acredito que tenha sido um mal súbito. Muitos dos escravos desfalecem em decorrência do trabalho excessivo e da alimentação escassa. Por acaso, a jovem em questão passou por alguma privação? Inquiriu Francisco. Sentindo-se pressionado, Henrique admitiu o sucedido. Ambas as privações. Francisco tinha ciência de que não poderia contestar a sua autoridade sobre os escravos, ao cordialmente o requisitar. Petúnia precisa se alimentar, senão a sua vida sucumbirá por inanição. A afirmação de Francisco aterrorizou o senhor da jovem escrava, que reparando na sua reação, prosseguiu: sobrou muitos alimentos do nosso jantar, ao invés de desperdiçá-los, lhe dê um pouco. Quer que eu lhe ofereça o mesmo alimento do seu senhor? Embasbacou-se Henrique. Será isso um prejuízo de uma peça valiosa? Francisco tocou em seu ponto fraco. Está certo, a faça acordar e lhe dê os alimentos. Me retirarei para não ter que presenciar uma cena bizarra, concordou de semblante fechado. Me chame assim que terminar. Me deixará sozinho. Preciso de ajuda, desesperou-se Francisco. Chamarei o feitor Rodrigo para lhe prestar assistência. Sem abusar da sua boa vontade, eu gostaria que chamasse Álvaro, o meu homem de confiança. Francisco estremeceu sob o olhar inquisidor de Henrique, que somente lhe falou: seja breve, eu o aguardarei em meu escritório. Não demorou para que Álvaro adentrasse esbaforido o interior da casa grande. Aconteceu algo com o senhor? Tranquilize-se, estou bem. Petúnia que não está, sem muitas explicações, rogou: vai até a cozinha e apanhe um recipiente de água e panos limpos. Álvaro foi ágil, entregando-lhe o que havia sido determinado. Francisco encharcou os panos de água, passando-os sobre a testa e a nuca da escrava,
enquanto Álvaro exercia o mesmo procedimento sobre os punhos, na esperança de que ela recobrasse a consciência. E recobrou. "Sente-se bem?" perguntou Francisco. Petúnia corou perante a cortesia com que era tratada por ambos os homens. "O que houve?" "Se o Sr. Henrique flagrar-me deitada em seu sofá, por certo me punirá." A escrava levantou-se bruscamente, sentindo um leve zonzeio. "Mantenha-se deitada. A senhorita foi acometida por um mal súbito que ocasionou seu desmaio. Álvaro buscará algo para se alimentar", elucidou Francisco, estranhando o riso da jovem. "Disse algo que não deveria." "Perdoe-me, senhor. Não estou acostumada com gentilezas. Em toda a minha vida, nunca fui chamada de senhorita, estando habituada a servir, e não a ser servida." Então é isso. A simplicidade da escravo fascinava. "Por esta noite, será servida por nós, e quanto ao seu senhor, não se preocupe, ele consentiu que ajudássemos." "Consentiu?" Petúnia desconfiou das suas palavras numa nova tentativa de se levantar. "Precisa confiar nas pessoas", rogou Francisco. "Assim que se alimentar, partiremos." Desta vez, Álvaro retornou com um prato de alimentos, colocando-o sobre a mesa. Em temor, Petúnia se recusou a sentar na mesma mesa em que o seu senhor realizava as refeições, um ato não forçado e compreendido pelos homens, conduzindo-na para a cozinha. A escrava se alimentou fartamente. Revigorada agradeceu-os, contudo, interrogou-os. "Por que me ofertam ajuda gratuita se nem me conhecem?" Francisco e Álvaro se entreolharam boquiabertos, aumentando a curiosidade da jovem. "Estenderíamos as mãos em auxílio para qualquer pessoa", replicou Francisco. "Qualquer pessoa?" insistiu Petúnia. "Se o meu patrão diz, não lhe cabe suspeitar das suas palavras", Álvaro defendeu. "Deixa", clamou Francisco. "Petúnia está no seu direito, afinal, ela não nos conhece." "Escravos não têm direito algum na propriedade Almeida." O capitão do mato adentrou de supetão na cozinha. "O senhor Henrique já se recolheu mediante a sua demora. Por favor, cavalheiros, me acompanhem até a saída, e quanto a você, Petúnia, retorne para a senzala." Petúnia os agradeceu por mais uma vez, não apreciando a amistosidade com que tratava os convidados. Jeremias ameaçou-a com uma chibata em mãos. "Não se atreva." Francisco repreendeu de punhos fechados. "Jeremias, eu sugiro a não criar uma desavença com o novo sócio do Sr. Almeida", vociferou Álvaro. "Como sabe o meu nome?" Baixando a chibata, franziu a testa. "Eu lhes disse", mentiu a escrava no anseio de poupá-los da sua zanga. "Disse-lhes que na ausência do Sr. Henrique, era o capitão que mandava em tudo." "Isso é verdade", gabou-se Jeremias. Petúnia retirou-se às pressas com receio de que o capitão do mato mudasse de ideia e a chicoteasse, mas antes, contemplou os olhares enternecidos de ambos os homens, sendo esta uma gratidão recíproca. Francisco e Álvaro partiram, deixando em aberto uma questão. Como Francisco Cunha poderia denotar a sua benignidade ao próximo, se ambicionava a captura e venda dos escravos de Minas Gerais? Capítulo 7. Após 3 dias de angustiante espera, o encontro que consolidaria a posse da propriedade Albuquerque foi marcado, e como havia sido combinado, Francisco se encontraria com o novo sócio em Terras Almeida. Chegando, Henrique retratou-se assim que o avistou. "Bom dia. Antes de mais nada gostaria de me desculpar pelos maus modos." Me recolhi sem me despedir. A exaustão me dominou, assim como a expectativa do seu retorno ao meu escritório que delongou-se a acontecer. "Meu caro Francisco, já não sou tão jovem." "Bom dia." Não há motivos para se desculpar. De fato, o socorro atribuído à sua escrava tomou-me o tempo, porquanto, foi por uma boa causa. Francisco conteve a sua curiosidade para não indagá-lo a respeito de Petúnia. Sem que notasse a sua descortês conduta,
Henrique não o convidou para entrar, partindo imediatamente em direção à propriedade Albuquerque. Durante a extenuante cavalgada, Henrique expressou seu temor em face do mutismo e transpiração exacerbada. Algo lhe perturba. Francisco foi ignorado. Se desejar, prosseguirei sozinho. Henrique ergueu os olhos, baixando-os a seguir. Na realidade, encarar Aurora depois de anos gerava-lhe uma profunda amargura no coração. Adentrando a respectiva propriedade, considerando-se o novo senhor, Francisco o guiou sem melindres. Entretanto, Álvaro os aguardava na companhia de Aurora. O que o seu capataz faz aqui? Intrigou-se Henrique. Ordenei que ele me aguardasse junto à senhora Aurora, sendo este um modo de coagi-la, assimilando a sua falta de tino, utilizou-se de objetividade, um modo de impedir a sua desistência. Em nossa última conversa captei o seu apego emocional. Perspicaz da sua parte, bradou Henrique olhando ao seu redor, precisará impor o seu respeito entre os escravos, eles me parecem tão ativos. Tão felizes. Deveras, eu terei, admitiu Francisco. Entregando as rédeas dos cavalos para Álvaro, ambos os homens saudaram Aurora que simulou seu aprazimento em recebê-los. A conversa foi tensa, porém, produtiva. Ao perpassar de 1 hora, o documento que legalizava a posse das terras foi assinado por Francisco, tendo como as suas testemunhas o próprio Henrique e Aurora, na presença de um homem que a representava, o Dr. Fernandes, o médico que outrora tratou as lesões de Miguel em sua adolescência. Com as vendas das propriedades, para onde a senhora irá? Francisco questionou. Não se preocupe, o Dr. Fernandes se encarregará da minha comodidade, replicou Aurora em gestos delicados. Na verdade, pigarreou o Dr. Fernandes, em continuidade, perdoe-me. Como eu dizia, na verdade, a minha cliente precisará de um tempo para realizar a sua mudança, num prazo não estabelecido. Compreenda-me que a compra de uma nova moradia não se dará de um dia para o outro. Doutor, por favor, não o importune, ficarei hospedada na pousada da senhora Catarina, do mesmo modo que o senhor Francisco tem ficado, Aurora o contrariou. De modo algum. A pousada não é um ambiente seguro para uma dama, além do mais, a sua presença nesta propriedade me será de grande valia, atestou Francisco. De grande valia? Aurora espantou-se defronte o enunciado. Por muitos anos a senhora tem administrado os bens do seu finado marido, poderia me ensinar o processo da cana-de-açúcar. Sinceramente, eu não entendo nada sobre o assunto. Está certo, manterei-me na propriedade para lhe ensinar, e de antemão, agradeço pelo acolhimento. Não abusarei da sua hospitalidade, eu tenho certeza de que o Dr. Fernandes será ágil na procura de uma nova moradia. Aurora deixou-se convencer. Notando o assombro estampado nos olhos do homem, Francisco piscou-lhe ao retrucar. Fique pelo tempo desejado, a sua companhia me será agradável. Aos risos, finalizou. Confesso que eu seja lerdo para o entendimento de alguns assuntos, precisará de paciência e muita disponibilidade. Isso eu tenho de sobra, brincou Aurora. Se Miguel estivesse aqui, faria o mesmo. Miguel? Francisco arregalou os olhos. Sim, meu filho Miguel, esclareceu Aurora. Henrique, que só havia expressado a sua opinião a pedido de Francisco, interrompeu-os. Sendo ele o único herdeiro, Miguel não clamará pelo patrimônio da família? Em lágrimas, Aurora declarou. Miguel não se encontra entre nós. O silêncio se fez presente por alguns instantes. Em despedida, o Dr. Fernandes foi o primeiro a partir, seguido de Henrique e Francisco, que faria a sua mudança no mesmo dia. No entanto, antes de efetivar a sua montaria, Francisco aproximou-se de Aurora, no fito de murmurar em seu ouvido. A senhora acha que ele acreditou? Convictamente que sim, dado que Henrique não enxerga em palma diante do nariz, zombeteou Aurora dispondo de um sorriso ardil. Afastando-se,
Aurora acenou-lhes no aguardo de que Francisco regressasse para assumir o seu lugar nas propriedades Albuquerque Jordão. Capítulo 8. Francisco tornou-se um homem de posses. As suas idas à propriedade Almeida se intensificaram, aumentando a sua admiração por Petúnia sem que se desse conta do amor que havia arrebatado seu coração. Todavia, o inverso acontecia com Petúnia, que lutava contra o sentimento mais sublime do ser, evitando-o a todo custo. Numa das visitas, Francisco muniu-se de coragem no intento de prosear com a jovem. Por que esquiva-se da minha presença? Impressão do senhor. Os afazeres contínuos desta propriedade tolhem-me de agraciá-lo com a atenção merecida, alegou sem fitá-lo. Agora, se me der licença, eu preciso auxiliar um amigo. Um amigo? Desconfiou Francisco, seguindo-a. Atestando a veracidade das suas palavras, atemorizou-se com a cena presenciada. O que houve com esse escravo? As feridas das suas costas estão em carne viva. Sebastião foi chicoteado pelas mãos do capitão do mato. Ele quase morreu por mim. As suas feridas não cicatrizam. Lágrimas derramaram-se pela face da jovem escrava. Tenha paciência. Logo cicatrizarão. Conte-me o sucedido, por favor. Francisco ofertou um lenço, negado pela jovem que se afastou. Na ocasião em que socorreu-me do desfalecimento, Sebastião guardou 2 porções de alimentos à espera do meu retorno, encontrado por Jeremias, que conceituou o seu feito um roubo. Sebastião foi conduzido ao tronco, recebendo chibatadas que não merecia. A escrava relembrou-se do seu desditoso passado. Em minha infância fui injustamente acusada pelo mesmo feito. Contudo, o senhorzinho Miguel me defendeu das chibatas, pagando muito caro pela consequência dos seus atos. Soube do seu falecimento, sentindo uma profunda tristeza por não ter expressado a minha eterna gratidão e bem-querença. Palavras não precisam ser enunciadas para que possamos corresponder aos sentimentos do coração. Comoveu-se Francisco, porque não requisitou a minha ajuda, ou meramente, do Sr. Henrique. O senhor havia partido juntamente com o feitor Álvaro. Já o Sr. Henrique dormia, e se acordássemos, certamente faria o pior. Lamuriou-se a jovem escrava, que, notando uma nova tentativa de aproximação, vociferou, porque encena sua preocupação. Afinal, é um senhor de escravos e de terras, não desdenhe da minha inteligência. Por que desdenharia? A minha preocupação é de fato real, afligiu-se Francisco. Petúnia virou-lhe o rosto, e agachando-se ao lado de Sebastião, passou em suas costas um preparado de ervas, ao repentinamente ouvir a sua advertência. Não desacate o senhor, conhece o destino de um escravo indisciplinado. Envergonhada, a jovem baixou o olhar. Eu, acatando o conselho de Sebastião, a quem tanto respeitava, redimiu-se. Senhor Francisco, perdoe-me pelos dizeres embrutecidos, não foi a minha intenção. Eu a perdoarei se me disser o que se passa em seu coração. Por que me evita? Por que me trata com tanta repulsa? Por que não acredita que eu esteja disposto a ajudá-la? Não o evito, eu apenas me coloco no meu lugar de escrava. Petúnia mirou Sebastião, como se lhe pedisse consentimento para falar, consentimento aprovado através do olhar. Pede-me para acreditar no senhor. Diga-me, como eu poderei se amanhã partirá no comando de uma missão que visará a morte e captura dos meus irmãos, dos quais serão vendidos no mercado negro como um dia eu fui? Quem lhe contou? O desespero tomou conta de Francisco. Levantando-se, a escrava revelou. Ninguém me contou, visto que o assunto mais discutido entre os feitores seja este. Francisco atinou a razão genuína do seu afastamento, na sapiência de que este não seria o momento oportuno para convencê-la do contrário, e nem poderia, vidas estariam em risco, inclusive a sua. De certo me considero um homem desalmado, não a julgarei por isso, mas saiba que eu tenho os meus motivos. Motivos esses que eu não poderei explanar. Não agora.
Diversas questões formularam na mente da escrava, conquanto o chamado enfático do feitor Rodrigo impediu-a de clarificá-las. Eu preciso atendê-lo. Quer que eu vá? Prontificou-se Francisco. Não será necessário. Rodrigo é um bom homem, creio que o único nessa propriedade, provocou a escrava, retirando-se às pressas. Francisco controlou o ciúme, mas não a tristeza do seu coração por via dos pensamentos odiosos que a jovem teria sobre a sua pessoa. Segredos, exclamou Sebastião. O que disse? Inquiriu Francisco em distração. São tantos os segredos que a verdade nos amedronta, temou Sebastião. Porventura, o escravo guarda segredos. O que sabe dos meus? Todos nós guardamos, dos seus eu não sei, já me bastam os meus. Assim como a escrava, Francisco apressou a sua retirada, temendo a descoberta dos seus planos, ao casualmente se deparar com Henrique. O que fazia na senzala? Não fui notificado da sua chegada em minha propriedade. Francisco necessitaria de uma boa justificativa para driblar o flagrante, e sem embaraço, encenou seu assombro, numa astuciosa e falsa alegação. Senhor Henrique, adentrei em sua propriedade não encontrando ninguém que pudesse anunciar a minha chegada, temendo o pior, encaminhei-me à casa grande a fim de chamá-lo, não obtendo resposta, resolvi procurá-lo. Peço-lhe desculpas pela suposta invasão. Ninguém o recepcionou? Henrique exprimiu a sua perplexidade. Onde estão os meus homens? Onde está Jeremias? Por certo ocupados. Francisco tentou despistá-lo. Na realidade, ele havia adentrado na propriedade às escondidas no almejo de prosear com a escrava sem a vigilância dos feitores, ou tão somente, do capitão do mato. Por favor, não rale com os seus homens, a culpa foi toda minha. Ressalto que amanhã partiremos para a captura dos escravos, portanto, careço tê-los como os meus aliados e não como os meus adversários. Henrique franziu a testa ao juntar das sobrancelhas, e sem a nada desconfiar, sorriu-lhe num amistoso proferir. Eu nada direi, de momento, acompanhe-me, um café fresquinho nos cairá bem. Num suspiro profundo e não apercebido, Francisco retribuiu o sorriso, seguindo para os acertos finais da missão que em breve se concretizaria. Capítulo 9. Um novo e triste dia resplandeceu. Em temor de encarar a jovem escrava, Francisco marcou um ponto de encontro com os homens que o auxiliaria, um feito não compreendido, porém, aceito por Henrique. A jornada seria penosa para Francisco que não tirava a doce imagem de Petúnia dos seus pensamentos, na certeza de que ela o odiasse pelo que estaria prestes a realizar. Entre as muitas paradas, um grupo de homens adentrou as circunvizinhanças de Minas Gerais tramando a invasão. Sem demora, um novo plano de ataque foi arquitetado, tendo em vista que a mata densa os impedissem de ter um rápido acesso. Ao comando, Francisco ordenou que capturassem todos os nativos africanos com vida e que os trouxessem em sua presença, sendo lamentável o descumprimento da ordem. Os quero-vivos, esgoelava-se sem ser ouvido, visto que os gritos de pavor fossem superiores ao seu. Francisco não alcançou êxito numa captura pacífica, controlando o emocional para que não houvesse o seu esmorecimento perante aos muitos corpos estendidos pelo chão. Por que nos odeia tanto? O que fizemos para merecer o repúdio dos homens brancos? Questionou um nativo ao prantos. A sua família havia acabado de ser dizimada na sua frente, não lhe restando a vontade de viver. Assim há muitos anos, perdoe-me, apanhando pelo braço, Francisco o conduziu para junto dos outros escravos, porquanto o nativo mirou sem atinar os dizeres do homem que lhe rogava perdão ao mesmo tempo que o aprisionava. Em fileira, homens, mulheres, idosos e crianças foram acorrentados pelos pés, ainda que rendidos, apanhavam dos feitores. Por que os chicoteia? Já estão presos. Inquiriu Francisco para o espanto do capitão do mato que ouviu.
Suponho que esta seja a sua primeira missão de captura. Zombou Jeremias. Se não colocarmos limites nos escravos, eles fugirão antes mesmo de chegarmos ao mercado negro. Como fugirão se estão acorrentados? Francisco retificou a sua fala, no anseio de que Jeremias não conjecturasse o seu enternecimento pelos nativos africanos. Eu não admitirei que as novas peças sejam danificadas. Tal ato implicará na desvalorização das mercadorias. Creio que o Sr. Henrique não apreciará o arrecadamento abaixo das suas expectativas. Senhor, se não receberem punição, nos afrontarão, justificou-se Jeremias. Quem está ao comando? Francisco indagou rispidamente, vendo-o baixar a cabeça. Foi a sua vez de zombar. Foi o que pensei, volte ao trabalho. Jeremias bufou de raiva, retirando-se, sendo-lhe detestável a companhia de Francisco. O retorno foi extenuante para não dizer aterrorizante. Ao menor descuido de Francisco os escravos eram impiedosamente torturados. Em meio ao trajeto, foram abordados por dezenas de homens fortemente armados com uma bandana em seus rostos no intuito de não serem posteriormente reconhecidos, dentre os quais, abolicionistas e quilombolas. O grupo que atendia ao comando de Francisco foi dominado, assim como o próprio. Quem são vocês? Eu lhes darei uma pequena fortuna se nos libertar, propôs Francisco ao homem que denotava ser o líder do bando. Estamos a caminho do mercado negro. Cale-se, berrou o líder, enquanto os seus comparsas desacorrentavam os nativos. Eu não desejo o seu dinheiro sujo, o dinheiro provindo de vidas inocentes. Se não deseja, elucide-me por que rouba os nossos escravos? Interpelou Francisco. Eu não os roubo. Eu os liberto, declarou o líder num sorriso camuflado. Abolicionistas medíocres, bravejou Jeremias, quando o Sr. Almeida descobrir o que fizeram, serão caçados, não como escravos, mas como animais que são. Pelo que me consta, o único que está a rugir é o capitão, debochou o líder. Quando o Sr. Almeida descobrir, estaremos distantes. Quer que eu acabe com a vida deles? Sugeriu um dos comparsas. Deixemos que sofram por debaixo do sol escaldante. Creio que desse modo darão valor à vida do próximo, determinou o líder. Amarre-os. A vida do próximo não tem um resquício de valor para nós, sobretudo, se a vida em questão se tratar dos escravos. Jeremias expressou o ódio enraizado em seu ser mediante a sua fala ríspida. Quando eu me libertar, o capturarei pessoalmente na segurança de que terá uma morte lenta e dolorosa. Jeremias, não dificulte a nossa situação, clamou Francisco. O seu homem já dificultou. Encolerizado e sob ameaça, o líder do grupo ordenou aos seus comparsas: certifiquem-se de que todos estejam amarrados. Não tolerarei ninguém em meu encalço. De forma ágil, os comparsas averiguaram as amarras, tanto dos pés como das mãos que foram grotescamente colocadas para trás dos seus corpos. Esquecendo-se de Francisco, que acuado não havia reparado que a corda que o prendia mantinha-se frouxa, podendo-se soltar assim que lhes virassem as costas. E assim, os abolicionistas conduziram os nativos africanos para um refúgio protegido, o Quilombo dos Palmares. Capítulo 10. Passados-se horas de agonia, Francisco se desamarrou, pasmando os demais homens que tensionavam a realização do mesmo feito. Me liberte, vociferou o capitão do mato. Propositalmente, Francisco ignorou o seu apelo deixando-o por último. Por fim, todos os homens foram soltos num misto de indignação e revolta. O patrão nos arrancará o couro, visto que muitos recursos foram gastos para a captura dos escravos. Jeremias fitou Francisco ensandecidamente, culpando-lhe pelo infortúnio. Não soube nos liderar, por isso os perdemos, assim como a nossa dignidade. Fala-me de dignidade como se a tivesse, revidou Francisco. Uma luta corporal se iniciaria, se alguns dos homens não interviessem. Isso não ficará assim, bravejou Jeremias, empurrando-os a fim de se retirar. Durante a cavalgada em regresso à propriedade Almeida,
Nenhuma palavra foi trocada, atestando a rivalidade entre Jeremias e Francisco. Recepcionados por Henrique, que estranhou o adiantado da hora, Jeremias defendeu-se de qualquer acusação antes que Francisco outorgasse o seu parecer. Patrão, o comando da missão foi entregue ao homem errado. Garanto-lhe que se tivesse em minhas mãos tudo sairia conforme o planejado. Henrique desconsiderou as suas explicações, dirigindo-se ao sócio, que disfarçou o seu aprazimento. Tem algo a me dizer? Em poucos minutos, Francisco relatou o sucedido, enfurecendo-o. O movimento abolicionista tem se tornado mais forte ao decorrer dos anos. Vacilei em não muni-los com armamentos. Muitos senhores de escravos perdem os seus investimentos em ocorrências similares. Agora foi a minha vez. Perdoe-me, eles eram muitos. Não teríamos a menor chance de revide. Jeremias está certo, eu fracassei no comando, desmerecendo a sua confiança. Não fale bobagens. Henrique o repreendeu. Vamos, entre, deve estar exausto. De fato estou, replicou Francisco em súbita aceitação. Patrão, e quanto a mim? Questionou Jeremias. Entre também, tenho uma proposta tentadora a lhes fazer. O sorriso escarnecedor de Henrique estremeceu Francisco. Dispensando os homens que estavam ao seu comando, Francisco adentrou a casa grande ao lado de Jeremias, contendo a sua ira para não esmurrá-lo. Inquieto perante a conduta serena de Henrique, Francisco o interrogou. A perda dos seus recursos não lhe aborrece? Aborrece-me descomedidamente, entretanto, eu sabia dos riscos, confessou Henrique. E mesmo assim nos enviou para a captura dos escravos? Jeremias manifestou a sua desaprovação. Estaríamos todos mortos se não fosse. Mas não estão. Termine o que começou, se não fosse, exigiu Henrique. Se não fosse a aptidão do Sr. Francisco em soltar-se das amarras que o prendiam, admitiu Jeremias contraditoriamente a sua vontade. Novamente, Francisco disfarçou o seu aprazimento, num festejo íntimo, sendo esta uma vitória sobre o inimigo. Deveras, Jeremias lhe causava repulsa. Senhor Henrique, não desejo pressioná-lo, contudo, gostaria de retornar o mais breve possível para minha residência. Necessito de um banho, uma farta refeição, e obviamente um descanso, ainda que não me seja merecido, enunciou Francisco. Compreendo perfeitamente a sua posição. À vista disso, eu lhes darei a oportunidade de remissão. Tanto o senhor como Jeremias servirão aos meus propósitos, garantiu Henrique. E que propósitos serão estes? Abismou-se o capitão do mato. Invadiremos o quilombo, bradou Henrique sem rodeios. Isso é um disparate. Seremos mortos antes de chegarmos ao quilombo. As estradas são vigiadas e o contingente de homens que o habitam é superior ao nosso, contestou Francisco. Arranjaremos um meio de capturar outros escravos, e assim, reembolsá-lo dos prejuízos. Eu não almejo um reembolso, a lucratividade que terei não se comparará a uma reles captura de escravos. Arquitetaremos um plano infalível, contratarei mais homens. Comprarei armas e munições no intento de enfrentarmos os quilombolas e até mesmo os abolicionistas de peito aberto. Senhores de escravos se aliarão a mim. Meus caros, pressinto que desta vez venceremos. Posso contar com vocês? Henrique deixou-o sem escapatória. Por certo, uma recusa seria considerada uma desfeita. Francisco atribuiu seu apoio num forte aperto de mão. Por sua vez, Jeremias calculou aos risos os ganhos que obteria, assim como as escravas que coagiria para satisfazer os seus sórdidos desejos, um ato assimilado por Henrique, que o conhecia intimamente. Eu posso me retirar? Francisco clamou por sua partida. Certamente, anuiu Henrique. Francisco dirigiu-se ao seu cavalo, em desatenção. Subiu sem reparar que numa ínfima distância Petúnio observava sem lágrimas,
na difícil aceitação de que o homem que tempos atrás havia lhe esbanjado gentilezas fosse o bárbaro que capturava o seu povo. Capítulo 11. Os planos de ataque ao Quilombo dos Palmares perduraram por dias. Tudo haveria de ser meticulosamente estudado e analisado. As visitas de Francisco à propriedade Almeida se tornaram frequentes, assim como o desprezo da jovem escrava que amargurava o seu coração. Numa ocasião em que o capitão do mato havia acompanhado Henrique à residência de um dos senhores de escravos, Francisco aproveitou-se da oportunidade, indo à procura não de Petúnia, mas de Sebastião. Sorrateiramente, adentrou na senzala, e sem avistá-lo, requisitou a uma velha escrava que o chamasse no plantio, contudo, em sigilo. Em minutos, Sebastião atendeu à solicitação sem a nada compreender. "O senhor aqui? O que quer de mim?" inquiriu perplexamente. "Eu preciso da sua ajuda. Preciso que leve um comunicado ao Quilombo." "Senhor, por favor, não me peça isso. A minha ausência será notada pelos feitores. Se me apanharem, eu serei atrozmente castigado", apavorou-se o escravo. "Designarei homens de minha íntegra confiança para escoltá-lo. Estará protegido. Se não houver a presença de um escravo entre eles, os quilombolas os matarão antes de anunciarem o comunicado", esclareceu Francisco. Desconfiado, Sebastião formulou uma nova questão. "Arriscarei a minha vida por qual comunicado?" "O comunicado de que o Quilombo dos Palmares será invadido no aproximado de 5 dias, atentando à sua hesitação, anunciou. Terá sonhado a liberdade junto aos quilombolas, esta será sua gratificação pelo auxílio prestado. Que os meus irmãos me perdoem, mas eu não posso." "Não pode ou não quer?" Francisco estranhou a conduta do escravo, principalmente, na recusa da sua liberdade. "Senhor não entenderia. Fiz uma promessa a um irmão nativo, a fuga acarretará na minha desonra. O destino nos colocou frente a frente sem que nada fosse planejado. Fala-me por enigmas, pressuponho que este seja o segredo outrora mencionado. Quem o destino colocou à sua frente?" Francisco pressionou sem êxito. "Confidenciarei o meu segredo na intenção de que faça o mesmo, se assim o desejar. Eu sou um abolicionista. Não fomos atacados ao regresso da missão de captura. Tudo havia sido planejado. As amarras que me prendiam foram propositalmente afrouxadas, assim como a fuga dos nativos." O escravo arregalou os olhos, pensamentos confusos o atordoaram. Por que mentiu para Petúnia? Por que nos fez acreditar que era um senhor de escravos? A verdade os colocaria em risco, e ainda os coloca, assim como. Francisco revelou a sua procedência, rogando a sua máxima discrição. Então, é o senhor, surpreendido mediante a bombástica revelação, em recíproca da sua sinceridade, o escravo expôs a vida pessoal. "O meu nome é Jamal. Anos atrás, eu conheci Nobunzu, pai de Edete, agora Petúnia, quando fomos capturados na ilha de Moçambique. Prometi que na sua falta eu daria a minha vida para encontrá-la. Ao casualmente identificá-la nesta propriedade, por vezes, conjecturo que Deus tenha guiado os meus passos a fim de concretizar a minha promessa. Nobunzu serviu ao nosso antigo senhor. Desafortunadamente fomos separados. Ele foi vendido antes de atrever-me a fugir. Atualmente Nobunzu serve a propriedade Albuquerque. Procure-o com o nome de Tomás. Ele não possui conhecimento do meu paradeiro, tampouco o da filha. O pai de Petúnia reside em minha atual propriedade." Alarmou-se Francisco, porque não contou para Petúnia. Uma notícia dessa alegraria. "Eu temi que ela fugisse para reencontrá-lo. Não é segredo que a jovem seja a preferida do Sr. Henrique. Calei-me no anseio de preservar a sua vida, na certeza de que não serei perdoado pela omissão." Lamuriou-se o escravo. "Do mesmo modo, receio que Petúnia não me perdoará quando descobrir a verdade que me circunda. Ambos visamos o seu bem, ainda que isto nos coloque numa situação delicada." Sem perder as esperanças, persistiu.
Contarei com a sua descrição? Não só com a minha descrição, como a minha ajuda, garantiu Sebastião em exibição do seu entusiasmo, posto que há tempo não se sentisse vivo para a realização de um feito tão importante. Peço-lhe somente que zele pela vida de Petúnia em minha ausência. Dói o meu coração abandoná-la. Não a abandonará. Muito em breve se reencontrarão. Eu não seria ingênuo a ponto de enfrentar o Sr. Henrique sem uma carta na manga, alegou Francisco. Tenho homens infiltrados nesta propriedade que a vigiarão diuturnamente. Na ocasião oportuna dilucidarei toda a verdade. No mais, da sua bravura em auxiliar os seus irmãos quilombolas. O Senhor me gratificará com a liberdade e eu brindarei com o reconhecimento do meu povo. Quando a escravatura findar, o seu nome será declamado como o homem branco que denotou benevolência aos homens negros. Os seus feitos jamais serão esquecidos. Há muito a ser discutido. Voltemos ao assunto que me trouxe aqui. Sensibilizado, Francisco enxugou uma lágrima escorrida. Em continuidade, o Sr. Henrique oferecerá banquetes aos senhores de escravos. De certo os seus homens se embebedarão e abaixarão a guarda, sendo este o momento propício para agirmos. Fica de prontidão. Obtendo a sua concordância, se retirou às pressas, em temor de que Henrique antecipasse o seu retorno. Sebastião o admirou ainda mais, em especial, a grandeza do seu coração. Capítulo 12. Francisco Cunha compareceu ao banquete e, aproveitando-se de um instante de descuido em que todos os convidados proseavam animadamente, incluindo o próprio Henrique, saiu à procura de Sebastião que o aguardava impacientemente, próximo à senzala. O que faz aqui fora? Questionou Francisco olhando ao seu redor. Esperava pelo senhor. O escravo afligiu-se ao vê-lo sozinho. Disse-me que homens de sua íntegra confiança me acompanhariam ao quilombo. Onde estão? Eu o conduzirei até eles. Francisco fez menção para que o seguisse, conquanto foram tolhidos de prosseguir. O que tramam? Petúnia os flagrou, posicionando-se na frente de ambos os homens. Petúnia, não há tempo para explicações. Deixe-nos passar, clamou Francisco. Em assimilação dos fatos, a jovem escrava contemplou uma trouxa de roupas nas mãos de Sebastião, e sentindo-se rejeitada, marejou os olhos. Petúnia, não tire conclusões precipitadas. Trilharem um caminho perigoso em auxílio aos irmãos quilombolas. Sr. Henrique deseja atacá-los e capturá-los para uma aposta à venda no mercado negro. O banquete que sucede no interior da Casa Grande tem por finalidade os acertos finais da invasão. Não partiria se não fosse por uma causa nobre. Sebastião conteve a emoção. Em solicitação, o Sr. Francisco asseverou a sua segurança. Confie nele. Irei com você. Prontificou-se a escrava. Petúnia, eu lhe suplico, não seja teimosa, não permitirei que nada te aconteça. Quando os ânimos serenarem, cuidarei pessoalmente da sua libertação e dos escravos do que residem nesta propriedade, afirmou Francisco sob o olhar inquisidor da jovem escrava, que o atacou em palavras que feriram profundamente o seu coração. Isso se trata de uma emboscada para ferir Sebastião. Um homem desalmado que tortura e captura os meus irmãos não é digno de qualquer sentimento aprazível à alma e ao espírito. Por favor, deixe-nos em paz. A sua presença me causa asco. Arrependo-me do dia em que deixe-me ludibriar com os seus encantos. Petúnia, não é o que parece. Deixe-me explicar. Por mais que tentasse, Francisco não conseguiria argumentar as suas razões. A jovem estava arredia e descontrolada. Tudo é o que parece. O senhor é igual a todos os homens. Almejam os bolsos cheios de moedas e as escravas mais formosas em seus leitos. Isso tudo me enoja. Ao perceber a sutil aproximação de Francisco, a jovem se afastou. Não ouse me tocar ou gritarei. Assim todos saberão que surrupia os escravos do senhor Henrique bem debaixo do seu nariz. Cale-se, Petúnia. Sebastião interveio a favor de Francisco. Me assombra uma jovem tão doce e carismática pronunciar tantas barbáries contra o homem que tenciona nos ajudar, enfrentando despretensiosamente os poderosos. Nos ajudar? Crê nisso,
Sebastião. A jovem sorriu sarcasticamente. Partirei rumo ao quilombo com seu consentimento ou não, portanto, volte a senzala ou arcará com as consequências de um ato que não cometeu, aconselhou Sebastião. Force-me a retornar, ralhou Petúnia com as mãos na cintura. A mesma turrona de sempre, e isso nunca mudará, resmungou Francisco. O que disse? Embasbacou-se a jovem escrava sem o entendimento. Sebastião fitou-o na ânsia de que ele revelasse a verdade, mormente, o seu passado para a jovem. No entanto, houve a recusa, numa menção negativa da sua cabeça. A minha demora será notada, precisamos nos apressar. Sebastião, porventura cumprirá com o que lhe foi postulado. Francisco cobrou-lhe uma posição. Certamente que eu cumprirei, replicou em afirmação. Contemplando a decepção nitidamente estampada na face da jovem, Francisco revelou aquilo que considerou apropriado. Petúnia, eu sou um abolicionista. A missão de captura aos escravos de Minas Gerais foi um disfarce. Os meus homens fingiram nos atacar. Eu sabia exatamente o que ocorreria antes mesmo de acontecer. Lamento profundamente pelas vidas que não pude salvar. Eu luto pelos direitos dos negros e dos escravos, luto pela liberdade que lhes é tolhida a vivenciar, luto pela paz e, principalmente, luto pela confraternização dos nossos povos para que não sejam mais diferenciados pela cor das suas peles, visto que todos nós somos filhos de um mesmo Deus. Chocada, Petúnia se enrubesceu em arrependimento da sua fala anterior. Senhor Francisco, perdoe-me. O que dilacera o meu coração não é o fato de dirigir-me palavras ofensivas, e sim, não ter notado a pureza dos meus sentimentos. De olhos baixos, acrescentou em abrupta retirada, exigi demais de quem não se lembraria de mim. Petúnia estonteceu-se, desejando inquiri-lo a fim de compreender o que conjecturava ser o incompreensível, contudo, não haveria tempo. Sebastião conferiu-lhe um abraço terno e caloroso, proferindo em despedida. Contém o pranto, ouviu o senhor Francisco, quando os ânimos serenarem conquistará sua liberdade junto aos nossos irmãos. Dê uma chance ao senhor, ele é o homem de virtudes raras e admiráveis, em breve se conscientizará disso e se arrependerá do julgamento que lhe fizeste. Eu já me arrependo, admitiu a jovem, em retorno à senzala. Sebastião apressou os passos na intenção de alcançar Francisco, que o conduziu ao lado externo da propriedade Almeida, ofertando-lhe um cavalo na apresentação dos homens que o acompanhariam. Em aceno, os viu sumir das suas vistas, voltando à casa grande. Distraído e embriagado, Henrique não havia percebido a sua ausência. O mesmo não se poderia dizer de Jeremias, que, acostumado a beber, se encontrava sóbrio. Capítulo 13. Intrigado perante a reação de Francisco, que desviava-lhe o olhar, Jeremias ponderou as causas que o atormentavam sem a nada imaginar. Por fim, o banquete cessou ao amanhecer. As horas passaram, e a ausência de Sebastião só foi notada no almoço, em que Rodrigo ordenou divisão de uma porção miserável de alimentos a uma escrava, sendo esta uma determinação de Henrique. Em vistoria, o feitor foi ter uma prosa com a escrava Petúnia. Onde está Sebastião? Não o vi no plantio. Petúnia engasgou num repentino empalidecer, instigando o feitor ao raciocínio lógico. Não me diga que Sebastião fugiu? Constatando o espanto da jovem, insistiu. Petúnia, onde ele está? Se o capitão do mato não encontrá-lo, será caçado, torturado e morto sem uma chance de defesa. Eu não delatarei, nem que isso custe minha vida, bravejou a jovem. A quem não delatará? Jeremias chegou de supetão. Um feitor que tentou se engraçar com Petúnia, à vista disso, ela receia um revide se entregar, para a surpresa da escrava. Rodrigo mentiu em seu benefício, não se preocupe, cuidarei disso pessoalmente. Espero que cuide. O patrão não apreciará a descoberta e a culpa recairá sobre mim.
Tenho conhecimento de que eu seja responsável pela segurança da escrava. Se não fosse por isso, eu a teria possuído, proferiu Jeremias como se a jovem não tivesse em sua presença. Não descobrirá se ninguém contar. Rodrigo lhe conferiu uma rápida piscadela. Na certeza de que o havia despistado, o feitor aconselhou-a: retorne ao trabalho e proceda como se nada tivesse acontecido. Não demorará para que o capitão aperceba a ausência de Sebastião. Por que me ajuda? A jovem recordou-se dos dizeres de Francisco, em que homens de sua confiança estariam infiltrados na propriedade Almeida, porém, nada comentou, temendo que a assistência de Rodrigo não passasse de uma mera coincidência e sua precipitação colocasse em risco os planos de liberdade propostos aos seus irmãos. Ao término da refeição, em que se preparava para o retorno dos seus afazeres, a escrava ouviu o chamado autoritário do capitão do mato. Petúnia, onde está Sebastião? Rodrigo se aproximou de ambos, numa fala antecipada. Sebastião está na moenda. Requisitei que fosse para lá. Há muitos escravos na colheita dos grãos. Um trabalho puxado não lhe fará mal, gargalhou forçadamente. Estive na moenda e não encontrei. Por certo fugiu. Notificarei agora mesmo o senhor Henrique. Creio que eu saiba quem o ajudou. Venha comigo. Jeremias foi taxativo. Os dizeres atemorizaram a escrava, na suspeita de que Francisco corresse perigo. Acompanhando os dois homens com o olhar, Petúnia decidiu agir, anelando minimizar do remorso que corroía o seu ser. Sem melindres, surrupiou um dos cavalos no fito de procurá-lo, ciente de que ele havia comprado a propriedade pertencente ao seu antigo senhor. Ao dificultosamente montá-lo, ganhou distância, no entanto, foi tolhida de prosseguir. Francisco, que adentrava a propriedade, barrou a sua passagem. Desça do cavalo, ordenou expedidamente, me dê as rédeas, a sua fuga implicará numa conduta desastrosa para si mesma. A jovem acatou a sua determinação, impossibilitada de dizer a sua real intenção. Retorne aos seus afazeres, magoado, Francisco almejava afastá-la de si. O senhor nunca me perdoará, não é mesmo? Inquiriu acanhadamente. Petúnia, este não é o momento adequado para discutirmos. Se me flagrarem com um dos cavalos do senhor Henrique, ainda mais, em sua presença, presumirão que eu tencionei roubá-la, disse Francisco, seguido de um sussurro que não foi por ela ouvido, se bem que há 14 anos este seja o meu desejo. Não quer saber a razão da minha fuga? Teimou a jovem. A sua liberdade já foi prometida, tenha paciência, quanto ao restante, nada me importa. Na realidade, Francisco se importava e muito, expressando o inverso no conceito de que ambos fossem de um mundo diferente, um mundo que não seria oportunizado o amor entre um senhor de terras e uma escrava, um mundo de preconceitos, ainda que não estivesse. Antes que eu vá, permita adverti-lo que a fuga de Sebastião foi descoberta pelo capitão do mato. Neste instante, ele e o feitor Rodrigo se reportam ao senhor Henrique, recuperando o fôlego, num tremor moderado, concluiu, acautele-se, o capitão desconfia do senhor. Petúnia se afastou, o amor que esbraseava os seus corações foi novamente ignorado. Francisco conduziu os cavalos ao estábulo, num respiro profundo, inflou o peito de ar, de cabeça erguida e postura ereta, direcionou-se à casa grande, posto que enfrentar Henrique fosse o sensato a se fazer no anseio de se desvencilhar de qualquer desconfiança. Capítulo 14. Como se nada soubesse, Francisco adentrou a casa grande, dispondo de um largo sorriso em seu semblante. Bom dia, senhor Henrique, recuperando-se da noite anterior. Não há nada de bom neste dia, respondeu-lhe com hostilidade. O capitão informava-me sobre a fuga de um escravo. Suponho que saiba algo a esse respeito. Como saberia? A sua pergunta insulta-me. Francisco manteve uma postura firme. O senhor ausentou-se do banquete por um bom tempo.
Poderia nos dizer onde esteve? Indagou Jeremias. Fartei-me no banquete, embebedei-me, tensionei um pouco de ar fresco. Se isto for um crime, considere-me culpado. Henrique não teria razões para suspeitar de Francisco, dando por encerrada a discussão, embora a opinião de Jeremias fosse oposta à sua.